Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Soul Fênix Podcast. E hoje estamos iniciando nosso 30º episódio, mas é o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. E por que estamos inaugurando uma segunda temporada? Porque vamos ampliar os nossos temas, falando de desenvolvimento humano, falando de espiritualidade, falando de buscas e sim, vamos continuar falando sobre recomeços. E hoje eu estou aqui com duas amigas que gentilmente se propuseram a vir para conversar comigo um pouquinho sobre esse tema. E o que nós esperamos é que esse tema seja de contribuição para você que está buscando um caminho de mais felicidade, mais leveza e mais alegria na sua vida. Eu sou Lívia Belotto, sou psicóloga e mentora de recomeços. E eu estou aqui com a Heloísa e com a Neuza. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Lívia. E eu espero que a gente tenha um excelente papo. Com certeza. Né? Então, eu gostaria, vocês já conhecem a Heloísa já esteve comigo falando, né, de recomeço, falando um pouco da trajetória dela, mas hoje ela volta porque é uma amiga de muitos anos, uma pessoa que me acompanha na minha trajetória de vida, digamos assim, né? E de certa maneira eu acompanho também. Então, é uma amiga antiga e uma amiga mais recente. Uma amiga mais recente. Né? E que parece que tem longas datas, né? É verdade. É verdade, gente. É uma amiga mais recente, mas parece que a gente se conhece há muito tempo, não é, Neuza? É isso mesmo. Também me sinto assim. Não é? Às vezes a gente tá contando só com a cronologia da vida atual, não é? Mas a gente pode falar de mais coisas. Então, eu vou pedir novamente para a Heloísa se apresentar e para a Neuza também se apresentar, incluindo essas questões de busca dentro da espiritualidade de uma forma mais ampla, dos conhecimentos esotéricos, daqueles conhecimentos às vezes mais herméticos, né? Dos iniciados. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês para a gente começar, então, essa nossa conversa. Bom, boa noite, Lívia. Obrigada por me chamar. Nossa, estou super feliz, né? Eu sou Heloísa, eu sou escritora de romance hot. Todo mundo já sabe, né? Mas eu tenho o meu lado lá no pezinho da espiritualidade e que eu conheci mais a fundo em 2012, foi quando a gente também se conheceu lá no Nova Era, né? E nesse meio tempo eu vim aprendendo muita coisa, né? Estudando, praticando oração, meditação e assim vai por diante, né? Então tá, nós vamos saber mais sobre essa sua busca sobre a espiritualidade. A gente vai escavar um pouquinho mais esse assunto. Neuza, seja bem-vinda. Obrigada, Lívia. Eu, na verdade, assim, eu não trabalho com nada que trabalhe com a espiritualidade ou coisas assim. Eu realmente sou uma pessoa da área administrativa, mas desde cedo eu tive uma busca. As coisas sempre me incomodaram, então eu estava sempre buscando alguma coisa. Por que eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Isso me levou para muitos caminhos. Tenho bastante experiência em várias escolas, várias filosofias, enfim. Eu sou uma pessoa que busca muito. E aí eu cheguei aqui. E gosto muito dos nossos estudos que a gente está fazendo. E, enfim, é isso. Sou uma curiosa. Uma curiosa e uma buscadora. Uma buscadora, não tenho nenhuma religião, tenho um espírito livre. Quero me manter assim. Que lindo! E esse espírito livre já passou por onde, Neuza? Ai, muitas coisas. Já passou. No início, eu sou de uma família católica,
E num dado momento da minha vida, eu tive que buscar alguma outra coisa para resolver algumas questões. E o meu primeiro passo para alguma coisa espiritual foi através do kardecismo. Eu iniciei no kardecismo, mas assim, eu fui mais para uma ajuda, procurando uma ajuda. Eu não estudei o kardecismo profundamente. Foi uma coisa que eu busquei, por causa de sonhos, que eu tinha muitos sonhos, pesadelos, enfim. E aí eu tive uma ajuda, então eu me despertei. Eu me despertei para esse lado e comecei a buscar. Eu fui muito para o lado tibetano, para o lado indiano, me tornei até por algum tempo, não me tornei, mas eu frequentei um templo Hare Krishna por um tempo, li muitas coisas a esse respeito. E de lá para cá eu me interessei pela mecânica quântica, que eu gosto muito, acho difícil, mas eu gosto de coisas difíceis. E adoro coisas difíceis. Mas eu gosto bastante, então eu tenho estudado bastante tudo. Eu estudo aura, eu estudo o que vier, na verdade, né? Os chakras, adoro trabalhar com mantras, descobri também o que você faz para poder se libertar um pouquinho do futuro, do passado, você se centrar através de uma meditação. Eu acho que isso foi muito importante na minha vida, quando eu comecei a me centrar. E hoje eu estou bem assim, estou num período muito bom. Não vivo nem no futuro e nem no passado. Procuro estar bem centrada. Eu acho isso uma das chaves assim, para você se conectar mesmo com o presente. Acho isso muito bacana. E a meditação é o ponto-chave, eu acho, para isso. Gente, fica a dica aqui da Neuza, né? Se você quer se conectar com você, viva o presente, né? Viva o presente. E medite. E medite muito. Neuza, você teve alguma experiência, digamos assim, esotérica ou paranormal, alguma coisa fora dessa terceira dimensão? Então, na verdade, assim, até o início, por que eu comecei? Porque eu tinha esses sonhos, que eram sonhos maravilhosos, eu alternava entre sonhos maravilhosos e sonhos horrorosos. E também eu saía, eu viajava, na verdade. Mas, na época, eu não tinha a menor noção do que era um sonho lúcido ou uma viagem astral. Hoje, eu olho para trás e eu acho que eu tinha sonho lúcido, porque eu realmente saía do corpo, mas eu não me via. Eu só viajava por cima dos locais. Então, eu viajava por esse bairro, eu via as casas por cima, eu viajava para outros países, sempre olhando tudo por cima. Dinamarca, Índia, tudo eu fui. Inglaterra, enfim. Só que quando eu fui fazer um tratamento para parar de ter os meus sonhos ruins, os meus pesadelos, tudo parou. Eu não tive mais nada. Eu não tive nem sonho bom, nem sonho ruim. Desde então, as coisas ficaram realmente nulas. Eu gostaria de voltar a ter, principalmente os sonhos bons, né? Os pesadelos não, os pesadelos podem ficar para lá. Estou começando a voltar a sonhar. Uma coisa de uns 2 anos para cá, eu comecei a voltar a sonhar, mas eu fiquei mais de 10 anos sem sonhar absolutamente nada. Isso, para mim, não foi muito bom, porque me trazia umas experiências boas, assim, alguns sonhos muito maravilhosos. Havia sonhos que eu falava, nossa, eu preciso contar.
E eu lembro que minha mãe falava para mim, você sonha acordada, minha filha, você não sonha. Porque ela não entendia as coisas que eu contava para ela dos meus sonhos. Eu acho que eram viagens astrais. Sim, viagens astrais, a gente chama também de desdobramentos, né? Mas é um desdobramento consciente. Então, você pode não ver o seu corpo, mas você vai conhecer lugares. E quando a gente sai para conhecer lugares, sem como é que eu vou dizer? Sem um propósito ou sem uma conexão superior, a gente vai para todos os lugares. Fica meio solto, né? Fica meio solto. E eu acho interessante que eu estudei profundamente, né, a doutrina espírita, embora hoje eu me designe como espiritualista, porque incluo muitos outros conhecimentos, além das obras básicas da codificação. Mas uma coisa que eu sinto da prática nas casas espíritas é que não se educa ou orienta a pessoa. Então, é como se essa sua capacidade tivesse sido bloqueada, mas ela ainda é sua. Ninguém tira essa capacidade de alguém, né? Mas ela foi bloqueada e não educada. Entende? Essa é a diferença de você educar e de você dizer, ok, isso acontece com você, eu vou te explicar por que isso acontece e como você pode fazer para ter boas companhias. E, obviamente, ter boas companhias no sentido de ter uma assessoria, né? De ter uma proteção. E isso não é feito. Justamente, quando isso aconteceu, ninguém me falou nada, somente bloqueou. Então, eu não sei, nem me explicaram o que acontecia comigo, na verdade. Só bloqueou. E aí, enfim, eu fiquei, não voei mais, que eu gostava. Às vezes, eu lembro quando eu era jovem, eu pensava, nossa, acho que mesmo de dia eu sou capaz de voar. Para mim era uma capacidade mesmo, que todo mundo teria, enfim, de voar. Eu não via a hora de deitar para voar, né? Porque é uma libertação, né? O que você falou. Eu sou um espírito livre. E como espírito livre, você pode voar. Só que se a gente não tem uma direção mesmo, né? A gente voa para tudo quanto é lugar. E aí acontece isso. Hoje eu gostaria, porque hoje eu já tenho uma ideia maior do que é. E poderia me orientar. Hoje eu tenho outros propósitos, gostaria de fazer isso, mas com outros propósitos. Propósitos de aprender, de ensinar. Então, eu quero voltar. Eu vou voltar. Me parece que na sua jornada aqui no Instituto para Ser, né, nos nossos grupos de estudo, então é um pouco isso que você veio fazer. Justamente. Eu quero também, porque também quando você estuda muita coisa, você fica muito aberta e eu acho que você precisa consolidar um pouquinho, direcionar um pouquinho. Chega uma hora que você tem que pegar tudo, botar numa panelinha e falar o que eu quero daqui, né? Porque tem muita coisa que te ensina e outras que também não modificam muito. Não tem uma grande influência sobre você. Você também tem que se direcionar um pouquinho. Filtrar, né? Filtrar e o que eu quero, né? Para onde que eu quero ir? É isso, não é isso? Enfim. E consolidar. Eu acho que eu posso contribuir um pouco com você, Neuza, porque o que acontece? Quando você tem uma base... Então, assim, nossa, a minha base é kardecista, não, a minha base é do candomblé, não, a minha base é protestante, a minha base... Você tem uma base, você pode criar em cima e expandir. Agora, quando você pega coisas muito picadas, fica muito difícil, porque você tem que ter um fundamento. É igual uma pessoa que, por exemplo... É uma terapeuta. Agora eu vou ser terapeuta. Então, uma coisa é, eu faço um curso de PNL. Eu faço um curso de coaching, um curso mesmo, né?
uma formação. Eu faço uma formação em neuropsicologia. Eu faço uma formação em psicologia. Então, quando você tem uma base, você vai e pode assistir vídeos no YouTube. E, puxa, que coisa legal que você falou. Puxa, aquela outra coisa bacana, eu vou me aprofundar. Mas você tem uma base, você tem um lugar da onde partir. Agora, quando você, imagina, não tem base nenhuma, eu resolvo me tornar terapeuta com vídeo no YouTube. Não vai dar certo. Não vai, Porque justamente vai faltar essa conexão entre as coisas. Vocês sabem que o cérebro funciona assim. Como que a gente aprende? A gente começa a pegar um monte de informações que ficam meio desconectadas. Mas, conforme a gente vai estudando, reestudando, fixando, uma hora tudo se conecta. Tudo se conecta. A gente percebe isso, né? Você pega lá, você vai pegar você estuda alguma coisinha dos Vedas e, enfim, você vem aqui mesmo para o cristianismo. As coisas no final, em algum ponto, elas se cruzam, né? E aí você vai consolidando. Agora precisa de algo que meio que faça uma cola, né? Que colhe as coisas, para que as coisas encaixem e façam sentido. Eu acho que, no final, você precisa achar também um facilitador de tudo isso, né? Alguém que venha, que tenha até mais experiência que você e que facilite esse caminho, porque você tem várias coisas, mas você fica, isso, mas ali é um pouquinho diferente. Um facilitador que vem, esclarece alguns pontos que você está buscando sozinha, né? Eu acho bem interessante. Eu acho que aí vem essa coisa do grupo, né? Isso. Porque quando você tem um grupo de pessoas, e você é fortalecido também, nutrido por experiências diferentes, e aí essa busca fica mais suave, não fica uma coisa tão penosa, tão né? solitária. Tão né? solitária, Mas, logicamente, a gente busca um grupo que tem uma afinidade, né? Uma afinidade de propósito, uma afinidade energética até, né? É verdade. E eu sinto que a gente tem muita. E eu queria agora, Heloísa, que você contasse um pouco também da sua experiência. Eu sei que você contou no outro podcast, que você procurou também o kardecismo no momento de depressão, no momento difícil. Como foi a evolução desse lado da espiritualidade? No começo foi um choque para mim, né? Porque por mais que meus pais frequentavam, a gente não tinha esse costume, né? Porque assim, né? Filho não quer saber. Adolescente quer mais saber de balada, namoradinho, sair com as amigas, ir pro shopping. Não quer saber de religião, não. Então, eu cheguei num ponto, né, de dor mesmo, que aí falaram, vai, porque o seu caso não é físico, não é químico, é espiritual. E aí foi a hora que eu fui lá na verdade, eu entrei na internet, a primeira coisa que veio foi o Nova Era, né? E aí eu fui procurar. E aí, quando eu entrei naquele lugar, aquela paz, aquela música gostosa que tocava, eu falei, gente, mas é assim? Mas não é aquele tabaco, não é aqueles negócios? Não, não é assim. Aí eu falei, caramba, então vamos ver, né, o que dá. Nossa, a primeira mensagem que veio, né, da palestrante, eu chorei. Eu acho que era você, eu não tenho certeza, eu não lembro, que eu ainda estava muito mal, né? Eu saí chorando de lá. E passei a frequentar e me convidaram para fazer o introdutório, né, do curso. Eu comecei a fazer, a gente se conheceu. Mas foi como se eu me sentisse em casa. Eu me senti abraçada. E aí a minha mediunidade foi... Eu fui aceitando, né? Eu fui aceitando o que eu via, eu fui aceitando o que acontecia comigo, né? De repente, eu percebi que não era loucura, porque chega uma hora que a gente pensa que é loucura, que você está vendo coisas que
não faz parte da sua realidade nem da realidade das pessoas. Isso assusta quando você não trabalha ou não foi educada, né, para isso. E aí, de lá para cá, eu só vim estudando, procurando mais conhecimentos. E, por incrível que pareça, como outro dia a gente estava conversando, né, eu sinto que eu não posso largar isso. Eu tenho algum propósito aí e que isso me faz fortalecer cada vez mais, sabe? É como se fosse um crochê que você vai fazendo fio a fio, vai emendando nozinho por nozinho, vai se transformando num cachecol, ou numa blusa, ou num suéter enorme, né? E a minha busca é isso. Me fala um pouco da sua experiência na mediunidade. Nossa, eu não vou, tá? Eu ainda não estou voando. Não mais. Ai, meus sonhos são muito lúcidos, muito lúcidos. Eu vou para muitos lugares e eu sempre estou com bastante gente, né? Muitas vezes você está no sonho, comandando o pessoal, a gente está fazendo resgates. Você sonha com ela? Sim, olha que e ela é brava, viu? É? Né? É brava. É mais do que aqui? Sim. Aqui eu sou um doce, filha. É brava e ela tem um objetivo, é esse que tem que fazer e vamos lá. Olha. Né? É muito interessante. Preciso encontrar Neuza. vocês nesse sonho. Precisa. Às vezes você pode até estar lá. A gente não sabe, né? Eu não sonho nada, gente. Eu durmo. E aí tem um novo, né, para contar. Tava eu e a Thaís na recepção, conversando, ela estava super angustiada. Isso não é sonho. Não é sonho, esse não Isso é sonho. aconteceu. Esse aconteceu mesmo. E ela estava numa semana, assim, terrível, terrível. E aí ela sentou lá, a gente começou a conversar, e aí, de repente, eu senti uma presença do outro lado da porta. Aí eu abri, não era ninguém, fechei a porta. Voltamos a conversar. Daqui a pouco eu sinto de novo a presença, aí eu abri a porta e falei, que entre a felicidade, e deixei a porta aberta. Fechei novamente a porta quando eu senti que passou. E aí eu escutei, leva ela para a sala de cima, para nossa sala. Aí eu falei, tá. Falei, Thaís, vem. Ela, o que você vai fazer? Falei, vem comigo. Estão mandando, né? Eu só vou obedecer. Pois é. Aí levei ela lá para cima, fiz, acho que foi um reiki que eu fiz nela, né? A gente sentou uma de frente para outra, demos as mãos e ali tudo aconteceu, né? Aí essa menina chorou, parece que tinham tirado um peso de dentro dela. E conforme eu botava a mão no peito dela, vinha a energia, parecia uma bola preta, e eu tinha que soltar, e eu soltava. E isso foi várias vezes que eu fiz, até que acalmou. Acalmou, ela se acalmou e saiu outra pessoa lá da sala. Olha que interessante. E veio uma mensagem também para ela, né? Que bacana. São os facilitadores que você falou, né, Neuza? São, e assim, o quanto que dentro dessa área da espiritualidade, as pessoas podem dar nomes diferentes para essa função, mas no fundo, né, pode ser chamar de médium, de cambona, né, sei lá, tem N denominações, né? Mas o que é importante é que todos estamos a serviço, entende? Então, quando você está com um propósito de ajudar o outro, pode ser como médium, como recepcionista, como florista, como psicólogo, como ouvinte. Mas quando você se coloca a serviço da vida, a serviço do outro, você tem uma assistência divina mesmo, né? No sentido de colaborar, de conectar aquela pessoa, de liberar aquela pessoa dessas energias.
eu vejo que quantas pessoas, Heloísa, talvez se identifiquem com essa história. Do lado daquela que ajuda ou daquela que foi ajudada. Puxa, eu fui num determinado lugar que pode ser uma igreja, pode ser qualquer tipo de templo, pode ser um templo Hare Krishna, indiano, não importa, né? É quando você sente que aquilo vai sendo tirado de você, aquele peso, aquela angústia, que muitas vezes são nada mais, nada menos como energias que você absorveu. Você está falando de chakra, né? Uhum. Que são os vórtices energéticos que nós temos nos nossos corpos espirituais. No nosso corpo físico chama centro de força, e a gente chama de chakras nos outros corpos, e que são como pétalas de flores, né? Eu gosto muito da imagem do ventilador, sabe? É como se fosse, cada chakra tem um certo número de pás ou de pétalas, e quando a gente absorve uma energia muito pesada, seja no ambiente, seja porque alguém ficou com raiva de você, não é? Seja porque você ficou com raiva, você se desequilibrou. É como se juntasse lama nessas pás, né? Então, imagina que você tem lá um ventiladorzinho, mas ele está cheio de lama, que você captou de fora ou que você mesma criou através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Aí pensa que fica assim, né? Ou para, ou bloqueia de vez. E aí a gente precisa, muitas vezes, você já está tão desenergizado que você precisa de alguém vir estender a mão para você para ajudar a tirar. Porque tem hora que não dá, né? Você realmente sozinho não faz, não consegue fazer nada, né? Essa questão dos chakras mesmo, é difícil. Se algum deles está fechado, né? Se você não presta muita atenção, se você não tem a sensibilidade de sentir cada um, eu não tenho, eu só sinto o daqui, que eu já falei para vocês. Do terceiro olho, é o único chakra que eu realmente sinto. Eu não sei se eu estou desequilibrada, eu tenho que prestar atenção no que vai ao meu redor, o que está acontecendo. É tudo conectado, né? Então, peraí, eu estou com uma dificuldade aqui. Vamos ver que chakra está relacionado a isso, o emocional, ou enfim. É muito interessante. Eu acho que todo conhecimento... eu não consigo conceber uma pessoa que realmente não estude nada, absolutamente nada. Deve ser muito difícil, né? Levar a vida, porque a vida tem muitos desafios, você precisa conhecer o que está em volta, por que desses desafios, como lidar com esses desafios. Eu acho que a espiritualidade e o conhecimento é tudo. Por que você acha, Neuza, que o conhecimento acerca da espiritualidade ajuda uma pessoa a lidar com os desafios diários dela? Porque você tem ferramentas, porque o conhecimento te dá ferramentas. Vamos lá, a meditação é uma ferramenta. Você equilibrar os chakras, fazer um exercício de equilíbrio dos chakras, de abrir os chakras, é uma ferramenta, né? Você entender que as coisas são materiais, que você, além disso, que você está aprendendo aqui, é uma ferramenta. Eu acho que o conhecimento te dá muita ferramenta. A cada livro que você abre, é uma enxurrada de coisas, de conhecimento, de autoconhecimento que vem para você. Eu acho muito importante. O último livro que a gente estava lendo, eu estava encantada, né? Assim, estou encantada porque eu continuo lendo. É muita coisa bacana que vem para a gente, né? Sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, como lidar, como não lidar. Eu acho isso muito bacana. Ensina muita coisa, né? Ensina como lidar no dia a dia. Como se proteger, né? Se proteger, como lidar com pessoas... Porque, por mais que a pessoa não queira ser tóxica, às vezes ela é, involuntariamente. E estudar espiritualidade, conhecimento, saber alinhar chakras, saber fazer uma boa meditação, isso te ajuda, equilibra. Às vezes tem uns seres ali que gostam, né, de
desequilibrar a gente, mas a gente respira fundo, faz uma meditação, acorda de manhã e fala, agora eu vou. Agora eu saio. Eu acho que esse conhecimento acerca da espiritualidade, ele é importante, porque nós não somos só seres físicos, se você considerar isso, né? Somos seres que estamos na matéria, mas não em evolução. Em evolução, mas não somos seres materiais unicamente, somos seres espirituais, né? Porque temos uma alma, se você acredita nisso, né? E como somos seres mentais, como somos seres emocionais. Só que muitas vezes as pessoas falam, vamos cuidar do corpo, da mente, né? E da alma ou do espírito. Então, é importante que a gente conheça acerca de cada uma dessas instâncias. Eu acho incrível, a gente conhece o corpo, a gente aprende na escola, né? Os 5 sentidos, aprende as partes do corpo, aprende, às vezes, a questão dos órgãos internos, mas a gente não aprende nada. A gente sabe que tem um cérebro, mas a gente não sabe nada sobre o cérebro, não ensinam a gente. E quando a gente entende algo sobre o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, você ganha ferramentas para você tomar uma atitude e buscar uma ajuda, né? Quando a gente entende que nós somos seres eternos, ou seja, né, nós fomos criados em algum momento como centelhas divinas, mas nós passamos por todo um processo de evolução. E lá na frente, nós vamos continuar progredindo. Nós vamos, talvez, nos tornar co-criadores, né, de mundos, porque a evolução é infinita. Se você pensa nisso, você fala, como que eu não vou olhar para esse lado meu? E esse foi um dos motivos que me levou a mudar, ou a mudar não, mas a complementar os pilares de estudo e de conversa e de aprofundamento do Soul Fênix Podcast. E aí você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com espiritualidade, né? Acho que quando eu escolhi o nome Soul é alma em inglês. Então, e lógico, quando a gente fala Soul, a gente vê o verbo ser, né? A Fênix, o que é a Fênix? É um ser mitológico que morre e renasce das cinzas, mas ele mantém a própria essência. Então, tem a ver com nós como seres que morremos, mas que renascemos. Mesmo que você não acredite em vida após a morte, nós estamos sempre morrendo e renascendo por alguma coisa, né? Todos os dias. Todos os dias. Então, sim, espiritualidade faz parte. Foi um tema que não era abordado. Então, eu falava de empreendedorismo, em geral, empreendedorismo feminino. Falava da parte de recomeço, mulheres que venceram desafios e que recomeçaram. Né? Recentemente, uma das nossas convidadas recomeçou na pátria espiritual, né? Porque ela faleceu e ela deu uma linda mensagem aqui, a Cristina, né? Falava também um pouco, né? Falava um pouco de espiritualidade, mas não de uma forma tão direta. E a intenção dessa segunda temporada não é só trazer pessoas que acreditam em experiências como mediunidade, como, né, essa parte de viagem astral, mas o próximo episódio eu vou falar com uma pessoa católica, profundamente católica. Então, também tem a ver com fé, de como você sustenta a sua vida através da fé. Eu quero trazer muito um pastor evangélico, uma pessoa que eu conheci fantástica, que tem uma fé enorme, que faz um trabalho maravilhoso. Então, é olhar para esses diversos aspectos da fé, mas de pessoas que entendem que não estão nessa vida a passeio, mas estão nessa vida em busca de algo. Aprendendo, né? Aprendendo, se transformando, se melhorando. Se doando. Né? E com essa profunda conexão
com esse ser maior. Não importa se você chama de Deus, de Jeová, de... sei lá do nome, né? Como é que nas religiões orientais... Tem muitos, né? Tem Shiva, tem tudo. Os indianos têm muitos nomes que eles dão para as divindades. Para as divindades, enfim, né? Você pode, sei lá, né? Tem Buda, né? A gente pode... É uma divindade... Eu acho que tem muitas, né? Cada um tem um, né? Cada um tem um. E se a gente for pensar, existem tantos deuses quantas criaturas existirem no planeta. Né? Ou no universo. Porque cada um traz um Deus dentro de si. Cada um tem uma verdade dentro de si e reconhece essa divindade, essa força e esse poder maior a partir de um lugar diferente. Né? Então, é bem isso, assim, a ideia do Soul Fênix é essa, é incluir essas outras verdades, e cada pessoa vai trazer uma verdade, mas não só, né? Então, a gente está abrindo nessa temporada também para trazer homens para conversar com a gente, pessoas com experiências diversas, né? De paranormalidade, pessoas com crenças diversas, para a gente fazer um debate livre. Um debate livre, isso é importante. Tem gente que precisa de uma religião, né? Enfim, e eu acho que a religião é importante também, porque dá uma base bem, bem forte para a pessoa. Eu provavelmente sou um espírito livre porque sou de uma família que não foi extremamente religiosa. Minha mãe era católica, mais ou menos, meu pai não era católico, não era nada, ele era um ateu, nem sei se ele, acho que ele nem sabia o que ele era, mas eram pessoas que tinham uma base, você sabe, acreditavam em Deus e tudo mais, então isso também me deu essa liberdade, que eu gosto, eu fico aqui no meu canto, eu gosto de ver os diferentes pensamentos e acho importante, mas é o que você precisa, no dia a dia, para resolver as suas questões, você precisa ter informações, você precisa acreditar em alguma coisa, fica mais leve, você entende que as coisas são temporárias, né? Tanto as boas quanto as ruins, isso te dá uma firmeza grande, porque se você não acredita nisso, você também se apega às coisas boas e elas têm fim, né? A fama tem fim, se não ou pela idade, ou por algum acontecimento, ou pelo tempo, né? Muda o tipo de música, o cantor deixa de fazer sucesso, você sai de uma empresa, quando você tem o cartão de uma empresa grande, eu já trabalhei em algumas multinacionais, um cartão vale muito, né? Você tem um cartão de uma empresa... Porque você tem um sobrenome, né? Eu sou fulana daquele lugar. E você tem que aprender depois que o cartão é rasgado, você fala, ih, agora sou eu. Né? Como você vê tudo isso, se você não entende que você não é isso daqui, que você está além disso tudo, né? Você tem uma coisa a mais. Você precisa entender, você precisa estudar, você precisa saber que você está aqui aprendendo os altos e baixos da vida e aproveitar cada momento. Até porque, quando a gente for embora daqui, a gente não vai levar nem a roupa do próprio corpo. Nem a roupa, né? Quer tirar o cartão, quer tirar né? A gente não vai levar nem a roupa do corpo, nem o corpo. Né? A gente não vai levar os títulos, a gente vai levar aquilo que a gente construiu dentro da gente. Eu tive uma experiência essa semana muito bonita. Com uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de se cuidar, de se priorizar, de olhar para suas próprias necessidades. Então fica assim, não deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo. E chega uma hora, a pessoa adoece de uma forma tão grave e ela não consegue fazer mais nada, né? Só que era muito difícil convencer essa pessoa, né? A gente não convence ninguém de nada.
mas trazer essa consciência para essa pessoa do cuidado. E numa experiência dentro das constelações familiares, ela se deu conta de que ela é de uma família, como eu vou dizer, de grande... não é visualização, mas... esqueci a palavra. Mas, sabe assim, é de uma família que foi muito conhecida no Brasil. Então, assim, de uma família... Influente. Digamos assim, uma família influente. E o que ocorreu é assim... Todos nós viemos de uma família, mas tem pessoas que vêm de uma família muito simples, que vêm de pessoas da roça, que estão lá fazendo um trabalho importante de alimentar o planeta, né, a humanidade, mas não tem essa... Não são pessoas conhecidas, eu esqueci o nome. No entanto, essa pessoa vem de uma família com esse impacto, né? De pessoas que criaram um grande impacto no nosso país. E a mensagem que veio através da constelação é assim, nós precisamos que você continue fazendo aquilo que você faz. Não é para você fazer nada a mais, né? Agora, nós precisamos de você bem. Porque se você não estiver bem, se você não tiver saúde, você não vai poder realizar aquilo que o nosso clã veio para realizar. É quase uma coisa de clã, sabe? Assim, o que você veio fazer nesse mundo? Se você não tiver saúde, você não tem nada. É verdade. E você sabe que foi essa fala que ela falou, nossa, mudou tudo. Você sabe uma coisa que eu aprendi acredito que tenha sido com o kardecismo, agora, tanta coisa que... uma coisa que eu aprendi que eu acho muito importante, para mim foi muito importante, essa coisa de que você tenta ajudar alguém, mas existe um limite, você precisa respeitar esse limite. Aquela pessoa talvez vai sofrer, você não quer ver aquela pessoa sofrer, mas tem uma hora que você tem que deixar ir. Eu acho que foi justamente estudando a espiritualidade que eu entendi que cada um tem uma lição a aprender e vai aprender sozinho muitas vezes. Ele tem que estar aberto para aprender as lições dele. E eu sofri muito no começo, assim, alguns anos atrás, porque havia algumas pessoas próximas, obviamente, que eu me sentia mal quando alguma coisa acontecia de bem para mim e isso não era extensivo ao restante da família, ou enfim. E eu acho que isso acontece com muita gente, eu já conversei com muita gente, né? Esse sentimento de culpa que você não sabe, e eu quero ajudar, e eu quero fazer, e você tenta, e você vê que a pessoa não está pronta para dar um passo desse lado ou daquele lado. E, de repente, você solta. Eu aprendi isso com a espiritualidade, solta. Não é teu isso. E de que ninguém salva ninguém, né? Ninguém salva Então, ninguém. às vezes, a gente fica enxugando gelo nessa... Não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ajudar, porque eu tenho que resolver. E ninguém salva ninguém. Mas o que eu achei interessante, Neuza, não é assim... Realmente, assim, não tem como convencer a pessoa que não quer ser convencida. Mas quando ela entende o porquê ela tem que se cuidar... Sim, ela teve o clique, né? Ela teve o clique, porque fez sentido. Quando algo faz sentido para você, um sentido que eu sempre chamei, né, de mudança visceral, né? Quando você toma uma decisão visceral, uma coisa que vem do corpo. E hoje eu cheguei à conclusão que existem sim as decisões viscerais, que muito tem a ver com sobrevivência, isso não dá mais para mim, eu não quero mais isso na minha vida, pronto, acabou. Mas talvez existam também, né, eu estou refletindo, decisões de alma, entende? Assim, é a sua alma olhando e dizendo, eu vou agora cuidar do meu corpo porque eu sou importante. E às vezes ser importante para você mesma não é suficiente. Deveria ser. Deveria. Mas não é. Quando você diz você é muito importante para o seu clã, traz aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço a algo maior.
E eu estou a serviço de algo maior, porque essa é uma das grandes mensagens da constelação. Você sempre está a serviço de algo maior. Você está a serviço do seu sistema familiar. E quando o seu sistema familiar é um sistema que veio para trazer transformações para um povo, né? Imagina, por exemplo, lá a família real na Inglaterra, né? Os herdeiros, eles têm uma responsabilidade Enorme. enorme. Querendo ou não, se você nasceu naquela, né? Quando você, é interessante, né? Aquele príncipe Henry que vai embora para os Estados Unidos, é quase uma exclusão. Mas ele também está a serviço de algo que não foi visto, me parece, a serviço da mãe, né? De como a mãe dele foi tratada e do que aconteceu com a mãe. Ele profundamente identificado com a mãe, o outro, esqueci o nome do outro príncipe lá, identificado provavelmente com o pai. E você vê que não existe mais, né? Não é possível mais manter sob controle e abafado o caso, né? Tipo, você abafa o caso da princesa Diana, não dá mais para abafar o caso. Abafa lá, ele reaparece aqui, né? Exatamente, abafa lá e reaparece aqui. Mas por quê? Porque todos pertencem, todos fazem parte. E todos têm, se você nasce na família real, você tem sim responsabilidades naquele clã. E foi interessante porque quando surgiu essa questão, né? De uma ancestralidade com grande notoriedade, né? Pessoas que são muito conhecidas. E veio essa mensagem, olha, você precisa estar bem para que você continue representando. E ela falou assim, não, mas o que eu tenho que fazer? Nada. Você só tem que fazer o que você faz. Mas você tem que se cuidar, porque se você não tiver saúde, você não vai poder realizar aquilo que nós precisamos que você realize. E vocês sabem que foi uma sessão que eu saí, acho que melhor que a paciente. Me fez tão bem, porque é como se viesse uma mensagem, nós precisamos de você. Mas precisamos de você sendo quem você é. Não é precisamos de você sendo alguém que você não é. Né? E acho que é muito essa a mensagem da espiritualidade. Você está a serviço de algo maior. De que maneira? Sendo quem você é. Fazendo da sua maneira. E o autocuidado é uma das principais formas de você reverenciar a vida. Porque se você não cuida de você mesmo, você não reverencia a vida. Não dá, né? Você tem que estar bem o tempo todo. Atualmente, eu acho assim, eu estou me dedicando a algumas coisas para mim, que eu trabalhava, eu tive sempre 2 trabalhos, eu dava aula também, sou professora de inglês, eu trabalhava o dia todo, dava aula, enfim, eu ocupava meu tempo todo e muito preocupada em sair de final de semana, ver as pessoas. E você sabe que durante esses últimos 2 anos eu também me aposentei. E aí eu comecei a ter baixar um pouquinho a bola, falar, deixa eu ser eu, mais eu mesmo. Eu não preciso sair tanto, eu não quero sair tanto, eu posso sair um pouquinho menos, ler um pouquinho mais, porque você tem aquela coisa, nossa, eu tenho muitos amigos, eu quero sair, Não é assim, né? Você tem o seu momento. Eu estou cuidando do meu jardim todos os dias agora, e é um momento tão gostoso. Eu coloco algumas coisas para eu ouvir, algumas palestras, enquanto eu estou cuidando do meu jardim. É um momento delicioso e que eu não conhecia. Pequenos prazeres, né? Que você... A vida tem muita coisa gostosa, né? Que a gente deixa passar, assim. Não é? E você, Luísa? Não tenho muita coisa para falar, não. Hoje eu estou mais representando a Neuza, dando suporte para ela. O que é que... essa coisa, né, você estava falando que você sente que você tem algo
a ver com essa questão da espiritualidade. Você contou uma experiência de curadora, né? Para não falar curandeira. Mas você gosta disso? Eu gosto. Quando eu dou a minha energia, quando eu sinto que eu ajudei realmente uma pessoa, é como se eu tivesse pagando uma dívida, não sei. É realizador. É realizador. Quando eu fui fazer o introdutório da crânio-sacral, eu saí assim maravilhada, né? Porque trabalhar com as mãos se tornou uma coisa de outro mundo para mim. É como se eu tivesse descoberto um outro lado, Olha que bacana. né? Mas aí não levei o curso adiante, porque realmente eu estava num momento que não dava para mim fazer nada, porque eu estava muito mal. E eu precisava me equilibrar primeiro, né? Me descobrir diversas maneiras. Então, eu me recolhi, né? Eu me recolhi e fui cuidar da minha espiritualidade e também de mim. Então, ajudar é uma delícia. Mas eu, assim, tem o ajudar de você ir numa casa para ajudar a alimentar as pessoas com fome, essas coisas, mas eu não consigo me ver nessa parte. Eu consigo me ver doando energia, ajudando dessa forma, né? Aí veio a Angélica, né? Deu o curso de Reiki 1, também já abriu muita coisa para mim, de outras formas de tratar uma pessoa, né? Foi muito gostoso o curso, espero que ela venha dar o Reiki 2. Eu também espero, né? que eu quero fazer o número 2. Pois é. E aí eu estou descobrindo a constelação familiar, né? Eu estou vindo todas as sessões, todas as né, sessões, né? Participo como participante e isso tem me deixado mais perceptivas a muita coisa, principalmente energia boa e energia ruim, porque antes eu não conseguia diferenciar isso, né? Eu deixava que a energia ruim também chegasse perto. Hoje eu já consigo dar uma quebrada, né? Porque a onda se torna diferente da boa. E a constelação realmente ela tem me ajudado a fazer esse equilíbrio, sabe? De vez em quando a gente dá uma escorregada aí, a gente quer matar meio mundo. Porque a gente não é de ferro, né? Somos humanas. Somos humanas. Aí eu vou lá, me recolho de novo, faço as minhas orações, minha meditação, e aí a coisa vai acalmando de novo, e aí volta como era É antes. interessante isso, porque conforme a gente vai trabalhando as questões da espiritualidade, a nossa percepção vai se ampliando. E você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Você consegue, às vezes, fazer viagens que antes você não fazia. E eu, sim, na minha experiência, por exemplo, com a terapia crânio-sacral, como paciente, não como terapeuta, eu estou percebendo algo que os meus pacientes também falam. Quanto que eu tô os meus sentidos estão mais aguçados. Então, o olhar está mais aguçado, a audição está mais aguçada. Aí você vai dizer, mas a crânio-sacral é uma técnica que trabalha espiritualidade? Não. A priori, você vai trabalhar restrições. Mas trabalha com energia também, Sim, né? porque você põe a mão na pessoa, você tá trocando energia, não tem como. Só que quando você vai liberando o corpo físico destas restrições, muitas vezes causadas por choques físicos ou choques emocionais, você vai ganhando a capacidade de se reconectar com você. E quando você está conectada com você, aterrada, você começa a perceber coisas que você não percebia antes, né? Então, por exemplo, você trouxe a questão das constelações. Quando a gente faz uma constelação, a gente começa a trabalhar com constelação como um constelador. Gente, eu vou ser, assim, dá um desespero.
Porque você olha e fala, o que que eu faço agora, Senhor? Né? Às vezes você vê uma situação que as pessoas não querem um acordo de jeito nenhum, né? Por exemplo, numa situação de uma constelação. Ou você vê pessoas que estão vendo, chorando a morte de alguém, e não conseguem se desconectar daquilo. Conforme você vai se conectando e se trabalhando, você começa a saber o que fazer. E é interessante porque você sabe. Você simplesmente sabe o que você tem que fazer. E é uma intuição, uma coisa... Não é intuição, sabe, Neuza? Bom, é o campo, né? É o campo, é um saber. É assim, é isso que eu tenho que fazer agora. Eu acho que a intuição, para mim, é uma coisa assim, que você sente que vem um pouco do alto, né? Eu recebi uma intuição que eu não devo ir pelo caminho A, eu devo ir pelo caminho B. É diferente do saber. Isso me aconteceu numa das constelações que eu dei suporte para vocês. Eu sabia quem eu era. Foi uma coisa... no começo, nas primeiras que eu dei suporte, a coisa vinha muito devagar. E a última, até que eu falei para você, eu vou dar um tempinho, veio muito forte. Eu sabia quem eu era, eu sabia o que eu queria. Eu até me estranhei. Aquilo até me deixou um pouco assim. Falei, o que é isso, né? Realmente você sabe, né? Entendeu? Não é intuição, você sabe. Uma coisa bem... E aí a Heloísa falou uma outra coisa tão importante, que quando você vai se educando, né, um termo incorreto usado na doutrina espírita, desenvolvimento mediúnico, não é desenvolvimento, é educação. Né? Quando você se educa, você começa a falar assim, não, isso daqui, eu sei isso daqui afetou, mas, bom, o quanto disso é do outro, é da constelação, é de um papel que eu representei, e termina a constelação, o papel acaba e ponto, e acabou. Agora, o quanto isso tem uma ressonância comigo. Por isso que a gente diz que a constelação não é só para quem foi constelado, mas a constelação é para quem é o representante. Porque muitas vezes existe uma ressonância entre o papel que eu representei e algo que eu tenho que trabalhar em mim. E aí, Neuza... Ou seja, você foi colocado ali por algum motivo, né? Porque não existe acaso. Aí você pode escolher, buscar, dizer, por que isso aconteceu comigo? O que eu tenho que olhar sobre isso? Ou você pode dizer, acho melhor não ter. Isso é uma característica minha. Autossabotagem. Eu tenho que trabalhar nela. Não, é saída estratégica pela direita. Né? Então, é isso, assim. O quanto que eu tô disposta a enfrentar. Agora já me deu clique, tá vendo? Você sabe que acontece isso na crânio sacral? Quando você trata uma pessoa, você trata o corpo, mas é um toque muito sutil, muito leve. Então, não é massagem que você pega a pessoa, tá doendo, não sei o que, aperta aqui, vai lá. Não, é muito sutil. Então, a pessoa entra num estado de relaxamento tão profundo e ela começa a conectar com uma série de coisas que aconteceram com ela e que ela nem sabia que aquilo tinha afetado. Entendeu? Nossa, mas eu não sabia que isso tinha me afetado dessa forma. Eu não tinha ideia. E na crânio sacral, né, nas sessões de somato emocional, você consegue fazer essa conexão. Mas, às vezes, numa primeira sessão, a pessoa me liga e fala assim, mas eu tô tão cansada. Nossa, eu não tenho vontade de sair da cama. Mas foi isso que você fez comigo? Eu falei, eu não fiz nada. Não vem, não. Né? Por quê? Porque como que um toque de 5 gramas faz algo que... Não fiz nada. Isso já existia. Esse cansaço já existia. Essa necessidade de se... né? De ficar com você mesma. O seu corpo está dizendo isso para você.
Não, porque eu sou uma pessoa que não paro, porque eu trabalho muito. Aí vem numa sessão, de repente não consegue sair da cama. Mas o que é isso? É o corpo dando um recadinho. Com certeza. Entendeu? Aham. Às vezes a pessoa lembra de uma cena difícil da infância. Aí a gente fala, então, essa cena difícil da infância impactou você até hoje. Não necessariamente a cena, mas aquilo que você interpretou sobre aquela cena. A forma como você resolveu aquela situação. O que você entendeu que tinha que fazer. Não, então eu apanho muito do meu pai e da minha mãe. É melhor eu ser bem boazinha, obediente, fazer Ou tudo. me esconder embaixo da cama, né? Ou me esconder embaixo da cama. Só que você vai adoecendo, porque é como se você fosse entrando numa gaiola, né? Fosse ficando aprisionada. E então, assim, são muitas as experiências que a gente tem. E aí eu queria saber se a Heloísa faria um depoimento sobre a nossa última constelação que eu fiz. Nossa, Sobre aquele movimento. foi O que muito você forte. poderia falar? Porque não estou falando como uma coisa de olha o que eu fiz ou o que a gente fez, mas é porque muitas pessoas buscam uma solução Sim. para mostrar que é possível através, por exemplo, da constelação como uma ferramenta. Pois é. Eu praticamente me recusei a fazer o movimento por um outro assunto. Mas você que era constelada. Eu era constelada. Ah, ok. Na verdade, não era bem uma constelação, era um movimento, né? É uma constelação, mas eu estou constelação. chamando de movimento sistêmico, Neuza, porque a constelação a gente tem aquela coisa ou com bonecos, ou na água, com um monte de elementos. Mas eu estou desenvolvendo um trabalho que não é que eu sou a única, deve ter um monte de gente que faz isso, né? Mas eu não fazia. Esse é um movimento em que eu represento algo que o cliente quer olhar. Ah, tá. Só que neste movimento de representar algo, as cenas vão como que se desdobrando. Vão te Então, levando, sabe? você sai de uma cena e de repente você entra em outra, entra em outra, entra em outra. E muitas vezes algo que você nem achou que fosse resolver, você resolve. Olha. Pois é. Então, como é que foi? Eu me recusei a ver o que era para ver, né? Foi proposto. E o que você quer olhar? Então, vamos olhar para o dinheiro, né? Praticamente todo mundo corre atrás de dinheiro, não tem jeito. É sempre bom olhar para o dinheiro. Não é? Então, nós fomos Foi o único assunto que, assim, a gente não quer convencer ninguém, mas foi o único assunto que ela falou, tá bom, vamos olhar para o dinheiro. Tá aí uma Não boa é? ideia. Tá aí uma boa ideia. E aí, ela representou o dinheiro e eu fiquei olhando. E aí, de repente, isso levou para um ancestral meu avô paterno, pai do meu pai, que levou a minha avó verdadeira paterna, né? Nossa, dá até vontade de chorar. E aí foi se desenvolvendo a cena e Tinha uma questão entre a avó paterna e o avô paterno, em que a avó dela ficou muito machucada. muito, mas muito. Ela foi praticamente calada. Então, assim, a gente sentiu uma pressão muito forte, né? Na garganta, mas era muito forte, parecia que alguém estava te esganando. Então, quando ele fala, a minha avó, posso falar assim, né? Pode. Quando a minha avó falou para ele, você me tirou tudo, principalmente meus filhos. E aí ele se convence do erro e que ele fala, então eu te devolvo os filhos. Meu Deus do céu. Aquela hora... Acabou. Eu chorei porque eu na personagem, né, vivendo, representando ela, eu consegui ver os filhos chegando e se alinhando lado a lado. Porque a tua mediunidade também, olha só que Entendeu? interessante, né? E ela chorava demais, ela chorava e ela falava, meus filhos, meus filhos.
eu consigo ver meus filhos. Ai, meu Deus. Sabe? Foi lindo, lindo demais. E eu senti que realmente ela teve a paz que ela queria, ela teve de volta o que ela queria, o que ela mais queria, que eram os filhos. Mas esse fato era conhecido ou Sim. não? Ah, Sim. tá. Sim, Tá. conheci. Então era fato mesmo. Mas o movimento, né? Aham. E eu estava representando o avô. E foi verdadeiro, sabe? Dele olhar e dizer, eu devolvo os seus filhos. E aí, assim, foi todo um movimento. E o que eu achei interessante foi que na hora que ele disse isso, né? Eu representando, né? Eu devolvo os seus filhos, imediatamente eu senti a minha garganta apertando. Ah, Soltou a garganta dela, mas a minha apertou. toma que esse nó é teu, né? Pois é. Assuma a responsabilidade desse Mas ele nó. assumiu Pois a é. Que responsabilidade. interessante. E olha. aí, isso reverberou não só em mim. Eu tenho um filho de 25 anos que ele está com problema de engolir. Ele come, mas ele engasga demais. E aí eu cheguei em casa, meu filho falou, mãe, faz salpicão. Aí eu falei, tá bom, vou fazer, né? Eu não gosto muito, mas eu vou fazer. Aí eu fiz. Esse menino comeu 2 sanduichão, mas Sem não com problema. pouco. Foi com muito salpicão. Eu falei, meu Deus, esse menino vai engasgar. Ele não engasgou. Olha que interessante. Eu na mesa eu tinha vontade de chorar. Aí eu falei, não, a Lívia precisa saber disso. Então reverberou no meu filho, sabe? Isso foi muito bom. Foi Que muito bacana. bom. E o dinheiro mesmo? Tá fluindo! Tá fluindo. Tem umas coisas aí que tá voltando a bom. fluir. É porque Que interessante, né? É porque as Olha. coisas, Neuza, elas estão todas conectadas. Então, tinha uma questão da Heloísa olhar para o dinheiro com maus olhos por conta dessa situação entre os avós, entendeu? Que foi gerada por conta de dinheiro. Olha só. E o que a gente diz na constelação, e isso a gente fala na psicologia também, de que nós nos conectamos por identificação. Então, essa avó que havia sido excluída e extorquida, ela precisava ter o lugar de volta, mas este lugar tinha que vir a partir deste avô. Ele era o único que foi quem tirou, né? Quem tira pode devolver. E naquele momento, houve essa conexão e ele devolve para ela. Então, eu devolvo. É verdade, eu tirei os filhos de você, eu devolvo. E ela era só isso que ela queria. Só que quando você causa algo para alguém, aquilo pela lei de causa e efeito, que é uma das leis do universo, volta. O que você vai fazer com isso a gente não sabe, né? Mas naquele momento foi possível, né? Ele reconhecer que ele tirou algo, então eu devolvo para você e assumo a minha responsabilidade pelo que aconteceu. E aí essa avó passa a olhar para os próprios filhos, se reconecta, né? E existe a possibilidade, então, do dinheiro voltar para o lugar dele. Não mais como uma maldição, mas o dinheiro volta para o lugar dele como bênção, como gerador de vida. Então, são De alegria, né? De alegria. Não de tristeza, não de dor. Que coisa, né? Imagina a dor dessa mulher. Né? E era uma Ela não dor. enxergava, ela realmente não enxergava. E não foi a gente já tinha feito Já. outra constelação, né? Verdade. Olhando para isso, foram feitos movimentos, mas não tinha chegado nesse nível de profundidade, talvez pela consteladora, que tinha sido eu mesma, né? Não consegui lidar com isso, talvez porque Não era o momento. não era o né? momento. Eu acho que tudo... Pois é. Vocês estavam as duas sozinhas? Aham. Só. Talvez precisava ser uma coisa mais íntima, né? Não sei. Provavelmente. É interessante, Neuza, porque é uma forma de trabalhar que é como se você colocasse um zoom, Né?
num assunto, assim. Você, lógico, existem várias cenas que quando você está numa constelação em grupo, você põe um para ser o pai, outro para ser a mãe, outro para ser a avó, outro para ser os filhos, você tem mais pessoas. Mas quando você faz 2 pessoas, uma olhando para a outra, a sensação que eu tenho é que é tão mais profundo e é tão libertador. E como muda, e eu tenho trabalhado dessa maneira, que, na verdade, assim, existe o psicodrama que traz essas técnicas, né? De trabalhar com cenas. E na constelação é muito pouco falado isso, de que quem começa a trabalhar com cena dramática, e começa a trabalhar com solução de dores e problemas na cena, é moreno no psicodrama. Né? Então, você traz a cena, ela é libertadora quando você consegue realmente entrar na emoção com confiança, né? E perceber aquilo. Então, você pode fazer uma cena, no caso, foi uma constelação, trouxe para a questão da ancestralidade, mas nem sempre tem a ver com ancestralidade. Às vezes você pode usar a cena para você ter um olhar sobre como você está na sua vida. Entendeu? Entendi. Como que determinada situação está sendo vivenciada por você. Como que você se sente no seu trabalho, na sua família. Então, você pode trabalhar a relação de você com você mesma também. Não necessariamente só com ancestralidade. Interessante. Eu preciso fazer. Eu preciso Saída fazer tanta estratégica pela direita. Eu preciso fazer tanta coisa, mas eu dou uma bloqueada. Eu sou bloqueada. Eu não quero cutucar muito lá dentro de mim, talvez, né? Não sei. Mas eu acho que não é bom deixar passar muito tempo. Todo mundo tem alguma coisa para cutucar, né? Tem. E quanto antes, melhor, para não vir... Eu tô chegando lá. Chegando isso lá. aí. E que bom, né, Heloísa? Eu sou muito grata a você pela sua generosidade de poder compartilhar essa história, porque tem muitos consteladores, aqueles que trabalham de uma forma séria. Toda constelação traz traz muita transformação, desde que você receba o que a constelação trouxe para você. Verdade. Né? Desde que você deixe ir aquilo que precisa ir. E às vezes você faz uma constelação, mostra tudo e a pessoa fica teimando lá. Porque às vezes a pessoa quer ver alguma coisa, né? Ela quer ver aquilo que ela quer ver. Né? Enfim, é como alguém que vai jogar cartas, né? Vai lá, ela quer um negócio. Ela quer resultado, quer ganhar, mas aí não ganha, vai perdendo dinheiro. Porque a constelação não traz aquilo que você quer, traz aquilo que você precisa. Né? Então, para mim, hoje, a forma como eu enxergo o meu trabalho com a espiritualidade passa pela constelação. É bem amplo, né? Passa por várias coisas, mas me parece, posso ser que eu mude de ideia, me parece que a constelação hoje é esse guarda-chuva que mistura um pouco as coisas. Não é que ela mistura, constelação não mistura, mas ela suporta. Entendi. Ela suporta as questões, por exemplo, do psicodrama, das técnicas, vamos supor. A constelação tem uma parte técnica, tem uma parte voltada para a espiritualidade. Eu não estou dizendo que você lida com espíritos, mas você lida com memórias, você lida com acontecimentos. Isso é espiritualidade. Com gerações, né? Com gerações, com questões transgeracionais. A constelação permite você lidar com doenças, porque a doença é trabalhada como um sintoma. E a constelação permite que você reedite uma cena e que você dê uma solução para ela, para uma situação. Que é um pouco o que a crânio sacral faz nas sessões de somato emocional. Você vê uma cena e você faz algo com ela. Uma cena que ficou congelada, bloqueada lá atrás, e você não tem como mexer. Você não respondeu aquilo que você queria responder. Exato. Você, né?
Eu já vi alguns exercícios até de um material que eu recebi, eu acho que era de alguma coisa judaica, que eles trabalham com isso também. Você volta para as cenas há um ano atrás, o que te afetou um ano atrás, as coisas que te afetaram. Você volta para a cena e refaz essa cena. É muito interessante. Muito interessante. Exatamente. É como se você reeditasse uma cena. E nessa cena você pudesse dar um final diferente. E quando você dá o final que você tinha que dar, que você queria dar, ou que você precisava dar e não deu, você se liberta. Então, enquanto você não olha para isso, com medo de mexer, aquilo continua causando ruído na sua vida. Continua perpetuando determinados bloqueios. Quando você olha, não dá mais para... né? Quando você vê, não dá para desver. E aí você encontra uma possibilidade de solução. Uma possibilidade de agir sobre aquela situação. Você fica repetindo, né? As coisas vão acontecendo de novo, a mesma coisa, né? Exatamente. É como se você revisse a cena, é quase como um estresse pós-traumático. Achando que se eu reviver aquela cena, ou se eu reviver aquela situação, que podem ser situações de abuso, podem ser situações de perda financeira, de fome, pode ser situações de doença. Enquanto você não resolve olhar para aquilo, aquilo vai continuar aparecendo na sua vida. Quando você olha, é um pouco da mecânica quântica. Não é isso que a mecânica quântica diz? Que quando você olha para alguma coisa, você muda. Você pode mudar alguma coisa, né? Exatamente. Então, não olhar não resolve. Não mexer não resolve. Você só vai perpetuar aquela situação. O que mais você vai mexer? Olha, boa pergunta. Eu tô aberta aí para novos rumos. Eu acho que a gente tem que buscar novas coisas para fazer, para descobrir, né? A gente estava lendo aquele livro Corrente Magnética, então no começo fala muito de como Jesus operava os milagres, né? Eu tô querendo chegar lá. Eu não sei nessa vida, mas eu quero chegar. Curandeira, milagreira. Meninas, estamos chegando. Olha, juro que essa conversa, né, dava para rolar, se estender muito mais. Mas a gente está chegando ao fim desse episódio e eu quero deixar para vocês uma possibilidade de passar para a nossa audiência, olhando lá para aquela câmera, uma de cada vez, por favor, não briguem por isso, vocês deixarem uma mensagem de algo que parta do coração. Vai lá você primeiro. Eu? Então vamos lá. Ultimamente eu estou na busca do amor, verdadeiro amor, né? Amar o próximo, independente da maneira que ele seja, da maneira que ele haja, que ele vive, não me interessa. Amar o próximo é tão bom, é tão gostoso, porque você se livra de preconceitos e um monte de coisa que segue atrás dessa palavra, né? Então, ame bastante. Medite bastante sobre você, sobre suas ações, de quem você é, aonde você quer chegar, como você quer chegar, porque nós estamos chegando numa determinada momento da vida e eu acho que a transição planetária também está aí para dar muita lição para nós, né? O dinheiro não pode ser... A gente não pode correr atrás do dinheiro, ele tem que fazer parte da nossa vida. E a partir do momento que você aceita isso e que você aprende a lidar com isso,
o seu trabalho se torna melhor, a sua vida se torna melhor, seu relacionamento se torna melhor e as coisas vão fluindo. Isso é um autoconhecimento, isso você vai aprender com o tempo. Então, meditação, estudo do espiritualismo, né? É muito bom. Eu acho que ajuda bastante a você conquistar um patamar aí de nível mais tranquilo, né? É isso aí. Bom, a minha sugestão é conectem-se com a espiritualidade. Eu acho que é a única maneira de você se conhecer, conhecer o próximo, aceitar o próximo e chegar nesse amor. Você primeiro precisa aceitar. E é a única maneira de atravessar aí os altos e baixos da vida, é conhecendo um pouquinho o que a gente é, o que a gente veio fazer aqui, para onde a gente vai. Perguntem, leiam, estudem muito e é por aí. E eu queria lembrar a vocês que para poder amar o próximo, primeiro você tem que amar a si mesmo. Isso! Né? Então, gente, muito obrigada para todos vocês que ficaram conosco até o fim. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Neuza, pela participação. E lembrando para você compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando dessas mensagens, que você possa curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, porque ajuda aí, né, a mais pessoas terem acesso a essas informações. E comente aqui, né, nos comentários, deixa aqui nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam que fossem conversados, discutidos aqui, dúvidas que vocês tenham, e a gente vai fazer o possível para responder. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um grande beijo no seu coração. Tchau, Bye, bye. tchau.